Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você confere e acompanha com a gente de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde. Personalidades da nossa região metropolitana, personalidades do Brasil, passando aqui pelas bancadas do programa e junto com você discutindo e debatendo as nossas demandas, as nossas dificuldades, os problemas do dia a dia e apontando aí, na medida do possível, né, saída de soluções mais rápidas e emergenciais para os problemas que nos afligem, né? Lembrando sempre, às 8 da noite, a nossa reprise, também diariamente, e um pouquinho mais na frente, 22 horas, na sequência do JB, painel regional, com discussões e entrevistas importantes também sobre o Brasil e sobre a região. Nesta edição, o turismo, mais uma vez em pauta aqui no nosso painel regional Debates. Com prazer, a gente recebe novamente o secretário de Turismo de Santos, Luiz Guimarães, que tem aí uma série de assuntos e situações importantes para colocar o telespectador, especialmente o santista, né, que está aguardando ansiosamente pela chegada das delegações do México e da Costa Rica. Logo só vai se falar nisso, só vai se falar em Copa do Mundo. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, prazer recebê-lo. Boa tarde, obrigado, prazer é meu. Olívia Pérez, professora Olívia, cientista política, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no painel Debates. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, Boturão. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. E completa a gente, o nosso time aqui nessa edição, Francisco Lopes, representando aqui o Sindicato dos Carregadores e que tem um amplo conhecimento aí também, acompanha de perto toda essa questão que envolve o turismo em Santos, na nossa região metropolitana, vai participar com a gente. Tudo bem, Francisco? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Muito obrigado. 3014-5281, telefone para você entrar em contato com a gente, participar conosco, enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, não é? Debater conosco a respeito dos temas e dos assuntos colocados em discussão e em debate aqui no programa. Pelo Facebook, você também tem a oportunidade de estar com a gente, né? facebook.com/painel regional e de acompanhar em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você acessa, clica lá no ícone painel regional e confere, não é, online o que a gente está debatendo e discutindo ao longo do programa. Painel Debates encerrado, ele vai para o YouTube, fica disponibilizado para você, você revê o programa e os trechos mais significativos, né, conforme você assim identificar, né? A gente sempre na abertura aqui do painel Debates destaca, não é, os nossos parceiros do dia a dia, como o Jornal Diário do Litoral, o DL, nessa edição, publica na capa, na manchete, funcionários estão apanhando da população. Manchete realmente contundente e relativa aos prontos-socorros de Guarujá. A denúncia do presidente do Sindicato dos Servidores e houve até casos de fraturas, hematomas e sangramentos. A prefeitura promete resolver essa situação. Realmente a situação é grave na área da saúde em Guarujá. A área de saúde é um problema, né, no Brasil inteiro, sem dúvida nenhuma, né? Mas realmente para a população chegar às vias de fato, as coisas realmente não andam bem, né? É aqui a foto central aqui da manchete, da UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento da Rodoviária Mateus, lá de Santa Maria, em Guarujá. Eu passo aqui ao Luiz, secretário Luiz Guimarães, por favor, na sequência lá para a professora Olívia e também o nosso Francisco recebe aqui a edição desta terça-feira do Jornal Diário do Litoral. E a gente entra então no assunto que a gente se propõe a debater junto com você, discutir com você nessa edição do Painel Debates, que é realmente a questão do turismo. Luiz Guimarães, que acompanhou o prefeito nessa viagem internacional à Costa Rica e ao México, né, representando a cidade dos Santos, tivemos representantes aí do Poder Legislativo, empresários, representante do Santos Futebol Clube também, né, que vai ceder lá o CT, o Centro de Treinamento, vai ceder o próprio gramado da Vila Belmiro ao México e à Costa Rica. E nós estamos aí no aguardo, né, Luiz? A viagem me parece que foi bastante interessante, bastante produtiva para a cidade. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, fizesse um breve resumo, como foi essa estadia aí na Costa Rica e no México e o que é que os santistas podem esperar talvez aí um legado que fique aí para a cidade. Eu não sei o que você pode dizer para a gente. Olha, Boturão, foi uma viagem realmente muito produtiva mesmo. Muito exaustiva, porque nós fizemos uma agenda muito cheia, muitos compromissos, mas eu não tenho dúvida que com resultados muito positivos para a cidade. E extrapolando a questão do futebol. Porque quando o prefeito Paulo Alexandre recebeu o convite das duas federações para estarmos lá, decidiu utilizar a oportunidade
para tratar de temas ligados à educação e às relações institucionais também. Então nós cumprimos aí uma agenda muito extensa, tanto no México como na Costa Rica. E o que me impressionou bastante é que a nossa comitiva ela foi recebida realmente com honras de Estado. Sabe, uma coisa muito positiva para a cidade, porque mostra o respeito e a admiração que se tem lá fora por Santos. Para você ter uma ideia, nós fomos recebidos já logo no primeiro dia na Costa Rica pela Presidenta da República. Eu acompanhei. No dia seguinte, ofereceu-nos um almoço a ministra de Relações Exteriores da Costa Rica. No México, nós fomos fazer a irmanação com Veracruz, e lá estavam para essa cerimônia, que seria uma cerimônia restrita aos 2 municípios, mas lá estavam a presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o secretário de Estado do Turismo e o governador do estado de Veracruz, mesmo nome da cidade, se deslocou de helicóptero da capital até Veracruz para presidir essa cerimônia. Isso foi para nós muito prestigioso e estivemos o tempo todo acompanhados pelos presidentes das 2 federações, né? Na Costa Rica o tempo todo pelo presidente Eduardo Lee, no México pelo presidente Justino Compeán, e numa demonstração de que eles entenderam que o nosso interesse por seus países extrapolava realmente o futebol. E tivemos a oportunidade de fazer a irmanação com 2 importantes cidades, Veracruz, no México, cidade portuária, de 700 mil habitantes, e no caso da Costa Rica, com Alajuela, que é a segunda cidade mais importante da Costa Rica. E as universidades, a Unisanta e a Unisantos, fizeram um intercâmbio com a Universidade Nacional da Costa Rica e com a Universidade Autônoma do México, que, diga-se de passagem, é a mais antiga da América Latina, e que em 2005 foi apontada pelo jornal The Times como a melhor universidade da América Latina, Portugal e Espanha. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi uma viagem exitosa, e o impacto, o reflexo, o resultado imediato dessa viagem foi a ampla divulgação que nós tivemos nesses 2 países. Eu fiquei assim muito impressionado com o volume de jornalistas que nos acompanhavam por todo o tempo. E isso daí é muito importante, notadamente no momento em que estamos nos preparando para receber turistas estrangeiros, né, por ocasião da Copa, e pelo fato de estarmos aí abrindo as portas do Museu Pelé, que vai colocar a cidade num cenário internacional do turismo. Antes de passar a bola aqui, né, para a Olívia e para o Francisco Lopes, essa irmanação com a cidade de Veracruz, ela tem uma grande importância, evidentemente, né? Eu queria que se destacasse exatamente para que as pessoas entendam, né, por que é interessante, é importante aqui para Santos ter essa irmanação, se tornar-se uma cidade irmã de Veracruz, e como é a cidade de Veracruz, é uma cidade parecida com Santos. A irmanação é um protocolo que 2 cidades estabelecem, né, onde elas se propõem a trocarem experiências, né, e é um documento, Edgar, que às vezes ele resulta em algo realmente produtivo e outras vezes nem tanto, né? Muitas vezes a irmanação é feita por motivos mais afetivos, pelo fato de na cidade haver uma colônia de origem de uma determinada cidade do exterior, e essa comunidade então pede essa aproximação. Agora, no caso de Veracruz, eu vejo como um resultado bastante produtivo pelo seguinte: é uma cidade de 700 mil habitantes, como eu já disse, um dos mais importantes portos do México, que é um país emergente, né, com todas as condições realmente de continuar crescendo, uma economia já muito forte. Eles têm uma situação bastante parecida com a nossa, porque o porto de lá também, a autoridade é federal. Também é federal? É federal também. Então essa relação cidade-porto... Aí realmente é uma similaridade muito grande, né? Pois é, então dá uma troca de experiência sobre vários aspectos bastante importante. Um outro aspecto que eu também destaco é a questão da revitalização do patrimônio histórico, né? Aliás, eu fui entrevistado lá por vários jornalistas sobre esse tema,
e eu percebi que lá eles têm uma apreensão muito grande e tem também os mesmos dilemas que nós temos aqui nessa questão. Então, uma jornalista, por exemplo, me perguntou: o que o senhor acha dessa coisa aí de preservar o velho? Tem gente que é a favor de simplesmente preservar, tem gente que é a favor de modificar, de modernizar, né? Então eu vi que são crises existenciais aí que não são típicas, elas, né? Não são Nós típicas nossas, né? continuamos com isso, esse... Né? Então há uma série de paradigmas, né? Eu defendo até que alguns paradigmas desses devam ser realmente revistos. Então eu acho que nessa área nós também temos aí um bom campo aí de discussão, de troca de experiências. Santos é uma cidade hoje que tende a se internacionalizar, né? Notadamente na área do turismo em função do Museu Pelé. Eu não tenho a menor dúvida de que será um dos principais equipamentos turísticos do Brasil. E não sou só eu que penso assim, o ministro do Turismo também pensa assim, o governador também pensa assim. E não é por outro motivo que tanto o governo federal como o governo estadual fizeram inversões agora de recursos para a conclusão do museu. E eu acho que a Copa ela está sendo uma oportunidade para nós de nos prepararmos para esse novo momento, para essa nova fase. A Copa em si ela não é tão importante. A Copa é uma coisa aí que de 30 dias. De 30 dias, né, quando muito. Né? Um pouquinho antes, né? Porque em maio as delegações começam já a chegar por aqui, né? E também alguns turistas vêm um pouco antes, outros vêm um pouco depois, quer dizer, gera um fluxo aí variável. Mas é um momento, né? Ninguém vai ficar rico na cidade por conta da Copa do Mundo. E também não é esse o espírito, não é o objetivo. Mas é sim a oportunidade da cidade se preparar para esse novo momento que agora passamos a viver, né? Isso daí nos menores detalhes. Então, como, por exemplo, os cardápios, né, passarem a ser trilingües. Eu estava uma vez em Praga, na República Tcheca, e me impressionou porque num restaurante lá eu pedi um cardápio e me trouxeram um cardápio em 6 idiomas. Né? Quer dizer, falta muito para chegarmos nesse ponto. Nem temos demanda para isso. Mas um cardápio aí com inglês e espanhol, né? Isso daí eu acho que hoje é uma condição básica para um estabelecimento que realmente se propõe a oferecer um serviço à altura do que se espera do turismo internacional. Então eu acho que é esse o grande legado. Olívia? Bom, eu vou botar um pouco de fogueira no assunto Copa do Mundo. Sem dúvida, né? Não há dúvida sobre os benefícios do Brasil sediar uma Copa do Mundo e de Santos ser uma subsede da Copa. O secretário citou diversos benefícios, entre eles a visibilidade mundial que a cidade ganha, a movimentação na rede hoteleira e nos restaurantes, né? O patamar turístico que a cidade vai atingir, então não há dúvida desses benefícios. Mas já começaram a aparecer os lados negativos da Copa, ou seja, apenas começaram a aparecer uma série de denúncias envolvendo o desvio de recursos públicos, etc. Para citar só 3 casos, um clube de futebol, né, no Paraná já foi acusado de usar a verba de reforma do estádio para contratar jogador. O Tribunal de Contas do Distrito Federal já apontou irregularidades no estádio de Brasília. Hoje saiu uma notícia de que o Itaquerão não será entregue de acordo com o padrão FIFA, né, com as exigências da FIFA. Então, apenas começaram a aparecer esses casos de desvio aí de verbas públicas e de problemas envolvendo a execução da Copa no Brasil. Bom, conhecendo as dificuldades que o Brasil tem de fiscalização e punição em relação a verbas públicas e o histórico de desvio de verbas públicas no Brasil, secretário, você teria sido a favor da Copa no Brasil? E ainda mais, a Prefeitura de Santos espera manifestações contra a Copa na cidade? Não. Esse é um tema aí que nos deixa bastante tranquilos, sabe, Olívia? Pelo seguinte, aliás, o ministro Aldo Rebelo dos Esportes falou isso há 4 dias atrás para a imprensa. Esteve aqui recentemente, né? Esteve aqui em visita e falou de público que elogiou muito a cidade, e notadamente pelo fato de Santos, ao contrário de muitas capitais, de muitas cidades de grande porte, né, estar recebendo 2 seleções. Né? Na verdade, eram 85 centros de treinamento disponibilizados, várias capitais do estado, e Santos conseguiu não só uma seleção, como 2 seleções.
Agora, o mais interessante disso tudo, Olívia, é que nós não estamos utilizando R$1 de dinheiro público, né? Todo o esforço aí que nós temos feito nesse tema da Copa para tirar proveito para Santos da Copa, que é uma situação já posta, né? Não fomos nós que inventamos a Copa do Mundo FIFA 2014, apenas estamos tirando proveito dessa oportunidade. Todo o esforço tem sido feito aí com recursos da iniciativa privada, de parceiros, da hotelaria. Então nós só temos realmente a ganhar nessa questão, né? Não há nenhum envolvimento aí com recursos públicos. E agora, como cidadão, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho de fato lamentável que determinadas situações aí com investimento de dinheiro público, né, que a gente lê na imprensa, tenham sido objeto aí de desvio ou de superfaturamento. Isso daí é uma coisa inominável, absurda e que tem que ser realmente esclarecido. Agora, também não é por isso, por determinadas situações que eventualmente estejam postas aí, que a gente deva abdicar da Copa, né? Eu acho que a Copa do Mundo é o principal evento, mega evento, né, do calendário mundial. Isso daí, assim como nós estamos tendo visibilidade para Santos, o Brasil está tendo muita visibilidade, né? O ganho para o país é imenso, né? Agora, sem dúvida nenhuma, que o correto e o ideal e o justo é que todo esse empenho, não só do governo, mas do país como um todo, para a realização da Copa, não trouxesse junto, atrelado a ele, algumas situações como essas que você citou, sem dúvida nenhuma. Pois não, Francisco. À vontade aqui com o secretário. Bom, eu agradeço a oportunidade mais uma vez pelo programa e aproveitar que o secretário já está super bem informado tudo sobre a Copa e perguntar alguma coisa dentro da minha área. E se existe alguma novidade para navios de passageiros que venham ficar aqui à nossa cidade, para que se possa servir ou de hospedaria ou de próprio turismo na área. Eu gostaria de saber se o secretário pode deixar tanto nós como a população santista informados sobre essa situação. Olha, Francisco, esse também é um tema interessante e oportuno. Há um tempo atrás, há um ano atrás, o próprio governo federal falava, não, vamos trazer navios para servirem de hotéis flutuantes, né? Isso daí, a gente que é mais ligado aí ao setor, sabia que isso não aconteceria, né? É mesmo? Primeiro porque... Tem muita gente nas expectativas. Não, né? Primeiro porque o grande interesse é você gerar atividade para a hotelaria estabelecida, né? Mas a grande questão é a seguinte, junho e julho é alta temporada no hemisfério norte. Claro. Estados Unidos, Hoje você tem um volume de embarcações e transatlânticas limitado, né? Hoje você tem 16 grandes navios em estaleiro sendo construídos, mas neste momento a oferta de embarcações é menor do que a demanda no mundo. E isso explica porque houve uma redução, no caso do Brasil, nessa temporada, no número de embarcações. Então, dificilmente, sabia-se, um armador tiraria um navio do Mediterrâneo ou do Caribe para trazer para o Brasil, que é numa época de inverno, né, por conta aí de 20 dias, 30 dias aqui. Então, muito curto, né? A conta não fecha, né? Agora, nós teremos o Monarca, da Pullman Tour, que estará em Santos já confirmado por 3 dias no mês de junho, se eu não me engano, do dia 12 ao dia 15 de junho, ou de 15 a 17 de junho, né, nesse período. É um navio com capacidade para 2.700 passageiros e que foi afretado por uma operadora chilena. E com certeza também, do dia 7 ao dia 10 de julho, nós teremos em Santos o MSC Divina, que foi afretado pela Mundomex, operadora do México. Tem capacidade para 4.350 passageiros. No caso do navio, por conta dos chilenos, vai ter aí um bom trânsito. No caso do Divina, na verdade, vai ter uma situação muito parecida com o que ocorre já normalmente aqui em relação aos transatlânticos, que é o embarque e desembarque, né? Troca de passageiros, vai coincidir com as semifinais,
Então, um grupo grande desembarcará e irá para São Paulo, para a semifinal em São Paulo, outro grupo no outro dia irá para Belo Horizonte, mas uma parcela ficará aqui circulando pela cidade nesses 4 dias. Muito bem. Algo mais a completar com relação a esse tema? Francisco, fica à vontade. É só lembrando, quase fechado, mas depois a gente continua no tema. Hein? Só lembrando que o MSC da MSC Adivina é acima de 3.500 passageiros e o sistema que vai ser usado para esse transporte desses pessoais, do pessoal que vem nesses navios para São Paulo, para ter esse trâmite, né, rodoviário, qual o sistema que a Secretaria está tentando administrar? Bom, deixa eu fazer o seguinte, estou em cima do break aqui, Luiz, a gente faz um rápido intervalo, e depois o Luiz Guimarães então responde a pergunta do Francisco, a Olívia vai continuar comentando, enfim, nós vamos abordando aí outros temas importantes referentes não só à Copa do Mundo, como o desenvolvimento do turismo aqui na nossa região, como no país também, porque eu tenho a impressão que é o seguinte, né, se não deslanchar o turismo no Brasil agora, eu acho que vai ser, não deslancha mais, né, Copa do Mundo em 14, Olimpíada em 16, né, bom, desde o último dia 10, a Secretaria de Saúde de Santos está vacinando 7.300 meninas com idade entre 11 e 13 anos contra o vírus HPV, o papilomavírus humano, que é um dos principais responsáveis pelo câncer do colo do útero. Conforme o calendário definido pelo Ministério da Saúde, a vacinação, que ocorrerá em todas as unidades básicas aqui de Santos, vai até o próximo dia 10 de abril. O horário de vacinação, das 9 da manhã às 4 da tarde. A segunda dosagem, não é, segunda dose dessa vacinação acontecerá em 60 dias. E 60 meses depois, não é, ocorrerá a terceira dosagem. Para você se vacinar, basta levar o cartão de vacinação normal, comum ou um documento de identidade com foto. Vale a gente ressaltar aqui que o HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Um intervalo então, voltamos com o painel Debates já já. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco do nosso painel Debates, com prazer conversando com o secretário de Turismo de Santos, secretário Luiz Guimarães, com a nossa Olívia Pérez, professora, cientista política, e com o Francisco Lopes, aqui representando o Sindicato dos Carregadores. O telefone segue aberto para você participar com a gente, 3014-5281, e você também pelo Facebook, né? Compartilha conosco aqui os temas importantes que a gente está debatendo e discutindo ao longo do painel. Fechamos o bloco anterior com o Francisco levantando a questão de como é que os turistas seriam transportados aí, que eventualmente viessem via transatlânticos, é isso? Na verdade, Buturno, eu queria aproveitar também, falando sobre o bloco anterior, que a gente tem que aproveitar a oportunidade da legalidade, em primeiro lugar, para apresentarmos ao mundo o nosso estado, que é Santos, a nossa vivência, a nossa população, alegria, tristeza ou assalto, seja lá o que vier. Eu acho que nós temos que ter essa legalidade. E falando sobre o sindicato, sobre a minha área, que temos também condições plenas de atuar na área que lhe é designada, seja ela dentro do sindicato. Em cima de tudo isso, foi por isso que nós estamos falando sobre o terminal de passageiros, como os navios vão estar aqui e como vai ser esse transporte desses passageiros para os determinados jogos da Copa. Bom, isso não é uma situação de competência da Secretaria de Turismo ou sequer da Prefeitura, né? É uma questão aí operacional, comercial operacional, da armadora com a operadora, aí no caso a Mundo Max. A informação que eu tenho é que para esse deslocamento a que eu me referi, desses dois grupos grandes, do Divina para São Paulo, serão utilizados 30 ônibus que eles estão aí fretando, que levarão para São Paulo. A nossa preocupação, Francisco, ela tem sido no sentido aí realmente de dar cobertura para esses movimentos, né? Não só para esses turistas que estarão desembarcando, mas os turistas que estarão na cidade e que porventura pretendam se dirigir ao aeroporto para ir assistir algum jogo, né? Nós temos no nosso comitê municipal da Copa, nós temos um núcleo de segurança, né, que já está planejando isso tudo. Para você ter uma ideia, só a Polícia Militar já designou aí um contingente de 240 homens para estarem atuando nos ambientes aí relacionados à Copa.
especialmente junto às seleções e aos grupos de turistas estrangeiros. E estamos também em contato aí com o governo do estado e com a CODESP, né, com a Ecovias, porque há de fato aí sempre uma apreensão em relação à liquidez do trânsito no sistema Anchieta Imigrantes, né, até porque nós estaremos numa época aí de safra, né. Isso é uma coisa que me preocupa muito, garantir essa fluidez aos turistas em geral e, em particular, às seleções, né, que estarão se deslocando aí no mínimo por 6 vezes, uma vez que cada um terá 3 jogos em cada, né, na fase aí inicial. Isso de fato é uma preocupação, mas aí todos os órgãos de segurança estão envolvidos nessa questão, sabe? Desde o Exército, Polícia Federal, Polícia Militar, a Guarda Municipal, e eu acho que no caso de Santos nós não teremos nenhum problema. A circulação aqui interna é tranquila, né? A única preocupação seria esse gargalo aqui da entrada da cidade, né? Mas com essa atenção toda, esse aparato que será aí montado envolvendo essas forças todas, eu acho que não vamos ter maiores problemas. Diferentemente, talvez, dos grandes aeroportos. Esses sim me preocupam, né? Quer dizer, haja capacidade para tanto voo, para tanto turista, né, querendo embarcar e desembarcar ao mesmo tempo. Lembrando que os investimentos prometidos em aeroportos e infraestrutura, enfim, são frustrantes, né, Luiz? Você não pensa assim? Eu também penso assim, porque no nosso caso, são viagens programadas que podem ser feitas com maior antecedência, né, com mais tranquilidade e tal. Agora, aeroporto é aeroporto. Você tem a hora para o avião decolar, tem um slot lá, né, perdeu o slot, o avião não decola, né? Então isso realmente é um problema. Agora, só para fechar essa questão aí da viabilidade de transporte, das delegações, essa coisa toda que o Luiz está citando aí, todas as delegações, tanto do México quanto da Costa Rica, terão os batedores à sua disposição para abrir o caminho, enfim. E lembrando que a cidade está acostumada a receber esse tipo a conviver com esse tipo de situação, porque o Santos recebe tradicionalmente aqui na Vila Belmiro Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, o Botafogo faz grandes jogos aqui e todo esse aparato já... É claro que é um aparato um pouco diferente, né? Mais voltado para a segurança, para que as torcidas não se confrontem, não haja aquela guerra que a gente está acostumado. Não, é verdade. E nós tivemos a oportunidade de fazer um teste, agora no dia 26 de janeiro, quando trouxemos aquele amistoso da Sub-20 do México contra a do Brasil, na Vila Belmiro. Nós estabelecemos contato com as autoridades estaduais e federais e olha que era Sub-21, não era a seleção maior. Principal. E nós montamos um esquema de maneira que quando o avião aterrissou em Guarulhos, um representante nosso subiu a bordo, acompanhado da Polícia Federal, para dar as boas-vindas, receber e encaminhar a equipe, já por uma rota especial. Foram colocados num ônibus e vieram escoltados por 2 viaturas da Polícia Federal e 8 batedores da Polícia Militar, né? Foi uma operação assim, extremamente bem sucedida, né? Isso já serviu para nós como um teste preparatório aí para essa movimentação que vamos ter durante a Copa. Pois não, Olívia. Bom, eu pessoalmente acho que as críticas em relação à Copa do Mundo do Brasil deveriam ser feitas quando se pensou na candidatura do Brasil. Agora que a Copa já está aí, a gente tem que tirar o proveito. Mas isso não me exime da responsabilidade de apontar problemas para que os responsáveis pensem em possíveis soluções. E eu vejo vários problemas envolvendo Copa, principalmente quando se pensa no papel da população que recebe essas seleções. Um dos problemas vocês já citaram, que é o trânsito, que eu tenho receio do caos que vai virar o trânsito, principalmente entre Santos e São Paulo. Fala-se em legado de infraestrutura, né? O que eu vejo é que muitas obras ainda não ficaram prontas e depois que a Copa passar, não vai haver interesse político, vai ficar um monte de coisa inacabada, espalhada por aí. O secretário falou do ganho da imagem do Brasil internacionalmente. Eu já vejo internacionalmente muitas críticas dirigidas ao modo como a Copa está sendo organizada no Brasil, aos atrasos, ao desvio de verbas públicas, e eu tenho receio que essa imagem ela fique mais negativa ainda. Fala-se muito também em ganho para a população envolvida no turismo, na hotelaria,
que eu vejo em Santos já são os preços aumentando. Então, alguns empresários vão ganhar muito dinheiro com a Copa e a população em geral vai gastar muito dinheiro para pagar os altos preços que já estão sendo cometidos, já estão sendo praticados. Bom, as manifestações são contra tudo isso, em especial em relação à má gestão do dinheiro público no Brasil. Acho que sim, Santos vai ter manifestação, não dirigidas à prefeitura, dirigidas a essa má gestão do dinheiro público no Brasil. Como eu citei no intervalo, Santos não teve aumento da tarifa de ônibus, mas mesmo assim entrou na onda das manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, e é com isso que eu me preocupo, com quanto a população vai ser beneficiada ou não nesse período de Copa do Mundo. Luiz, você acha que é natural essa onda a moeda brasileira mudou de nome, né? O real virou surreal, né? Especialmente em Rio de Janeiro. E aqui em Santos, a Olívia tem uma certa razão. Nós já até comentamos isso com o prefeito aqui, na última passagem dele por aqui, com alguns outros secretários. Eu sei que o secretário de turismo e o prefeito não podem ligar para o restaurante e falar: filho, filé a parmegiana, R$150. O restaurante, para o cara que vende água, pastel, milho, porque é tudo um absurdo, né? Cerveja na praia, R$20 a latinha. Eu sei que o prefeito não pode ir lá e dizer para o cidadão: pô, você ficou louco? Você quer o quê? Que não venha mais ninguém para Santos? Todo mundo sai aqui dizendo que Santos é a cidade mais cara do mundo e tal. Mas é possível fazer alguma coisa ou não tem jeito? Isso vai correr o valor do mercado mesmo e pronto. Se o cara vender, vendeu. Se não vender, azar. Olha, Botudão, é realmente uma situação de mercado, né? Mas eu devo comentar com vocês o que tem acontecido em alguns destinos como o Rio de Janeiro, né, de valores abusivos, né, em algumas cidades sede, isso não está acontecendo em Santos em termos de hotelaria. Tá? Eu li notícia aí de hotel aí longe que reajustou em 400% a sua diária, coisas do gênero, né? E houve aí uma grita, né? Claro, justificada, porque é um absurdo. No caso de Santos, eu não tenho detectado essa situação. Os preços de Santos, eles estão assim, um pouco acima do que seria o normal para essa época, é claro, mas em parâmetros bastante razoáveis, né? Tanto que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Costa Rica, que de início pretendia trazer aí quase 200 pessoas, né, como convidados, já estão falando até em 400 pessoas, porque entenderam que o custo, né, da hospedagem em Santos estava bem acessível, bem razoável para eles. E nos restaurantes, de uma forma geral, o que eu percebo como usuário, consumidor, eu acho de uma forma assim, geral, não total, os preços um pouco salgados mesmo. Mas já não é de hoje, né? É uma situação que eu acho que já vem de... É uma tradição da cidade, né? Já de algum tempo, né? Essa coisa aí do... Agora, há estabelecimentos e estabelecimentos, né? Você tanto gasta R$100 numa refeição, 150, como você gasta R$15. Aí também mas, você de certa forma, Luiz, não é ruim, porque o turista que vem para Santos, circula, viaja por outros lugares também, então, mas né? E faz a comparação. Mas é isso que eu queria falar. Olha, eu vi recentemente aí que houve também um protesto justificado contra o preço aí do coco, né, mais alguns itens aí de praia e tal, aí gerou até aquele movimento, né, do cooler e tal, que eu concordo e endosso. Mas isso são pessoas que não têm a menor concepção, a menor percepção da sua responsabilidade enquanto cidadãos, né? E que ouvem falar, vai ter a Copa, vai ter turista e tal, então, opa, o coco que custava 3 vai passar a custar 6 e de preferência $6, não R$6, né? Mas isso daí... Na virada do ano venderam o coco na praia, R$8, né? Isso é uma coisa assim, realmente que a gente deve criticar, mas acima de tudo, fazendo um apelo. Olha, Santos não é mais aquela cidade de veraneio em que no verão cobrava-se o que se queria para sobreviver o resto do ano. Esse perfil já mudou. Os comerciantes sabem disso. Hoje Santos tem um movimento próprio o ano todo, né? Típico de uma city break, de uma cidade atrativa o ano todo pelo conjunto da obra. É diferente ainda de alguns destinos do litoral,
né, que no verão explodem e, portanto, enfia-se a faca, porque sabe-se que no resto do ano não vai ter movimento. Eu ainda, este fim de semana, eu estive no litoral norte e eu fiquei assim assustado com os preços que me foram cobrados em restaurante, né, bem superiores aos de Santos. Maresias e Boiçucanga, por exemplo, tem como Campos do Jordão. Como Campos do Jordão tem aqueles shopping centers de inverno, eles fazem os shopping centers de verão, né? Terminou a temporada, desmonta, desfaz, né? Aí acontece mais ou menos isso que você está falando, né? O cara tem que faturar e muito no a nossa verão, gastronomia, ela inverno... Nos últimos anos, a nossa gastronomia cresceu muito e eu acho que hoje nós temos ótimos restaurantes, exatamente pela mesma razão pela qual estão sendo feitos novos hotéis. É a percepção de mercado de que nós temos movimento, temos clientela para o ano todo, né? Então, o apelo que eu sempre faço e que o sindicato também está empenhado nisso, é no sentido de que os empresários, os comerciantes tenham essa consciência, né, e não esperem ter grandes lucros na Copa. Esta Copa para Santos, eu não falo da Copa Brasil, eu falo da Copa Santos. Para Santos, esta Copa ela é uma oportunidade de treinarmos, de nos prepararmos para ganharmos a longo prazo daqui para frente. Não é para ganharmos dinheiro neste momento. Até porque, isso é muito importante que fique claro, a cidade não será invadida por turistas. Não vai haver essa invasão, não vai haver esse caos de trânsito. Santos é uma cidade base. Ela apenas está hospedando 2 equipes. Que vão treinar aqui, não vão jogar. Ela não é uma cidade sede onde vão haver jogos que vão atrair 60 a 80 mil pessoas, né? Então, o que nós vamos ter aqui, nós vamos perceber, sim, um movimento atípico, teremos, sim, turistas estrangeiros, mas, assim, especialmente os costarriquenhos e mexicanos. Né? Especialmente costarriquenhos e mexicanos, mas, assim, turistas que vêm, ficam 2, 3 dias na cidade, vão no Museu Pelé, têm um contato com a sua seleção, vão lá num treino e tal, e vão embora, porque o turista de Copa, ele não para, né? Ele fica circulando. Né? Então veja, por exemplo, o México. Já se fala lá no México em até 50 mil turistas no Brasil durante a Copa. Mas não são 50 mil turistas para Santos. A grande maioria desses turistas vai se basear no Nordeste, porque o México joga em Fortaleza, Natal e Recife. E aí, muitos deles vão vir passear em São Paulo, vão vir a Santos 2, 3 dias para ter contato com a sua seleção, vão ao Rio de Janeiro, que eles adoram. Então vai haver essa movimentação, é um entra e sai, né? Que não vai em nada impactar negativamente na nossa vida, na vida da cidade, né? E também não vai ser esse movimento, esse fluxo, que vai ser a redenção econômica de todo mundo. Esqueçam, gente. Nós estamos investindo para ganharmos a longo prazo, a partir de agora, com um fluxo constante, moderado, mas permanente de turistas estrangeiros. Vamos para o nosso segundo intervalo. Já já a gente volta na sequência do painel regional Debates. Em instantes. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso painel regional Debates, né, com satisfação e prazer sempre recebendo aqui Luiz Guimarães, secretário de Turismo da cidade de Santos, a nossa Olívia Pérez, professora, cientista política, e também o Francisco Lopes, representando aqui o Sindicato dos Carregadores. Mas as pessoas devem estar indo, que carregadores? Carregadores do terminal turístico, de bagagens, né? Na verdade, do terminal turístico, nosso sindicato, que já tem mais de 40 anos, é o único que tem uma lei federal que nos garante esse serviço, que é uma lei 4.637, de 65, e que nos dá o direito de fazer o serviço de transporte do navio até o terminal, do terminal para fora e vice-versa. Então, é o nosso sindicato dos carregadores de bagagem. Essa temporada de cruzeiros marítimos, ela foi menor que a temporada passada? Não. Foi um pouco menor? Foi. Por isso que vocês, pelo que você explicou no primeiro bloco? Aí há 2 fatores. Um é esse, né, que hoje você tem maior demanda do que oferta de embarcações, e você tem destinos igualmente atrativos, né, como Dubai, China, Austrália, né? Então, houve aí uma revisão, até porque o Brasil ele ainda possui problemas sérios em termos de regulamentação. Eu vou dar um exemplo. Cada porto tem um procedimento diferente. Não há uma uniformização de procedimentos. Alguns itens, alguns custos são muito caros na visão deles, né? Então, e todo mundo faz conta, então eles fizeram essa opção. Agora, há uma outra questão também, que é a seguinte:
Edgar, além de nós termos aí uma temporada mais curta, né, essa temporada de verão foi mais curta, por uma questão também de mercado, os armadores eles reduziram o número de mini cruzeiros, né, e aumentaram o número de cruzeiros maiores. Então isso daí é claro que reflete no total de pessoas que passam pelo terminal. Os mini cruzeiros têm a preferência, me parece, não, o Francisco, você que acompanha bastante de perto. É uma coisa que o próprio passageiro gosta por causa do custo, como o nosso secretário falou. Você vai fazer hoje uma viagem de uma semana, o custo é 4 vezes maior do que um mini cruzeiro. Os mini cruzeiros na sexta, volta na terça. 3, 4 dias, meio de é. semana, final de semana, e as taxas portuárias. Tem mini cruzeiro que você paga de 600 a 700 dólares e vai ver a taxa portuária de 180 por pessoa. Então aí começa... Que diga-se de passagem, é sempre bom a gente comentar isso. Quando o armador ele cobra a taxa portuária, a famosa taxa portuária, ele inclui aí todos os custos portuários que ele vai ter naquele roteiro. Então, se ele vai fazer 2 escalas, ele põe lá os custos dessas 2 escalas, de praticagem, de fornecimento de água, o custo do porto, lá onde vai ser feita a escala, e a taxa do terminal aqui do Concais, né? Eu falo isso porque às vezes algumas pessoas, elas falam, poxa, mas 180 dólares, pô, esse terminal aí está cobrando um absurdo, né? Nessa taxa, que eles chamam de taxa portuária, envolve todos os custos que o armador vai ter naquele roteiro de 5 dias ou de 7 dias, né? Então embute aí 20, 30 itens, não é só a taxa que o armador paga para o terminal. Não sei, pelo que vocês estão falando, me parece que cruzeiro para sair de Santos ele é mais caro do que em outros lugares e é mais desorganizado, porque aqui cada porto faz suas próprias regras. Tem algum projeto para tentar regulamentar uma regra única e deixar isso mais barato? Não, então, aí é assim, uma coisa são os custos, né? Então, por exemplo, o custo de praticagem, né? Houve aí uma discussão sobre se o que a praticagem cobra é caro, ou se é barata, ou se é razoável. Sei lá, eu não tenho capacidade para avaliar se é caro ou se é barato, né? A praticagem sempre alega a extrema responsabilidade, porque de fato você conduzir uma embarcação de tantos milhões de dólares, né, com 1.000, 2.000, 3.000 vidas lá a bordo, realmente tem aí uma responsabilidade que, né, então não vou entrar nesse método, mas na visão deles, a praticagem no Brasil é cara. E eu nem falo particularmente de Santos. Houve na temporada anterior uma situação num porto do Nordeste que a praticagem desse porto cobrou um valor, sem dúvida nenhuma, absurdo para entrar com aquele navio de grande porte e tirar. Tanto que a armadora até cancelou a escala naquele porto, né? Mas isso daí é um item. Há outros itens. A água, eu já ouvi eles dizerem que é caro, uma série de coisas. Agora, afora a questão de custos, existe a questão de padronização aí de comportamento, mas que não é uma questão específica do porto. Aí envolve Anvisa, envolve Receita Federal, envolve uma série de órgãos federais, né, porque cada um tem uma prática diferente, né? Então, aqui, por exemplo, a alfândega age de um jeito, no Porto de Rio Grande age de outro jeito. O Ministério do Turismo tem se empenhado no sentido de envolver esses outros entes da federação aí, para tentarem padronizar o mesmo procedimento para todos os portos, porque senão eles ficam meio confusos. Bom, já que nós estamos falando de cruzeiros marítimos, né, você acompanha na sequência uma matéria do repórter Cidadão que identificou aí uma série de problemas no nosso terminal de passageiros. Confira aí. No terminal da Concais, terminal de passageiros aqui no Porto de Santos. E agora nós estamos com Renata, de Minas Gerais, estudante, que também queria apontar alguns problemas oferecidos aqui pelo terminal. Renata, quais são os maiores problemas enfrentados por vocês, turistas? Eu acho que, assim, é a falta de informação, que a gente está aqui desde cedo, não tem informação, estrutura nenhuma de assento,
muito sujo, a qualidade assim, banheiros está muito precária e eu acho que principalmente é as informações. Agora com o jornalista Milton da capital paulista e que também vai apontar alguns problemas vividos aqui hoje no terminal. Então, a gente pôde observar aqui na estrutura do terminal que não está bem preparada, porque a gente pode observar aqui muita gente acomodada no chão, né? A gente pode ver as bagagens aí, não é uma acomodação correta. Eu também observei as filas nos pontos de vendas daqui, muito grandes. Realmente eu não consegui ver uma estrutura adequada para conseguir absorver o tamanho do público que adentra esse terminal aqui, viu? Milton, e o banheiro, como que funciona? O banheiro a gente vê que não está numa limpeza boa, né? A gente vê até uma certa precariedade nessa área e a gente só tem que reclamar mesmo e agradecer vocês por cobrirem esse mal aqui que está acontecendo dentro desse terminal. É isso aí, Boturão. Então, a falta de banheiro, a falta de assentos e a falta de informação são os maiores problemas vividos aqui pelo Concais do Porto de Santos. Bem, Boturão, passamos por todo aquele constrangimento, por todas aquelas dificuldades lá no Concais, tudo em busca desse sonho, o sonho de um cruzeiro, o sonho de uma viagem de navio. Imagens, Rafael Serafim, eu, repórter cidadão, aqui do Porto Santista, para o Painel Regional em Debate. É com você, Boturão. Muito bem, obrigado, repórter cidadão. Só destacando que a direção e a gerência do Concais, do terminal, foram procurados, não é? Mas a gerente que estava lá acabou se recusando a conceder entrevista à nossa reportagem, ao nosso repórter cidadão, o que eu só tenho a lamentar, né? Os problemas foram verificados, as pessoas estavam sendo mal acomodadas, não estavam vendo informações, e poderia ter simplesmente, jornalisticamente, como nós oferecemos aí a resposta, ter explicado o que estava acontecendo nesse dia aí, onde as pessoas verificaram muitos problemas. O Francisco atua diariamente lá, né? O que houve esse dia lá, Francisco? O problema de quem, afinal? Do sindicato ou do Concais? Não, o sindicato, infelizmente, não é detentor do terminal. Posso até dizer, infelizmente. Mas é que não é de esse ano, não é dessa temporada. Nós todos que trabalhamos no Porto, principalmente do sindicato, sabemos o quanto que o terminal já não assume, não tem capacidade para que possa atender, no mínimo, 2 cruzeiros desses grandes. Porque no mínimo de cada navio desse são 4.000 passageiros. Vamos colocar 8.000 passageiros. O passageiro brasileiro, infelizmente, leva no mínimo 2 malas cada um. Nós estamos falando aí em torno de 16.000 volumes. E o terminal, infelizmente, não tem uma capacidade para aturar isso. E é assim que acaba acontecendo. No sindicato, nosso serviço especialmente, que já é feito pela gente há mais de 35 anos, de bagagem, esse ano especificamente foi nos retirado esse serviço pelo terminal e não assumido uma lei federal que está a nosso favor. Isso acabou gerando mais problemas, porque não é só pegar a bagagem do passageiro, colocar no caminhão, tem um atendimento. O sindicato, quando trabalhava até a temporada passada, todos os passageiros eram comunicados: você está esquecendo alguma coisa dentro da mala? Os documentos estão dentro da mala. Isso, hoje, já não acontece mais. As malas vão para o navio, pede para as malas voltarem para o terminal, porque o passageiro esqueceu o documento. Então, esse trabalho já era direcionado e gerenciado pelo sindicato, auxiliava ao terminal. Era um serviço a menos que o terminal poderia se fazer, e que hoje eles não têm essa gama de trabalho e estão acabando tomando o serviço da gente e fazendo, e não vendo exatamente esses tipos de situações que são deles. Passageiro, realmente, banheiros são sujos. Por quê? Porque entram lá hoje 10, 15 mil pessoas, não tem capacidade para isso, infelizmente, gente. A verdade é, um porto que nem Santos, a maior da América Latina, o secretário até pode me confirmar isso ou não é um porto para ter só um terminal de passageiros. Está na hora do santista, do executivo, da pessoa que gosta de investir, está na hora de colocar um outro terminal de passageiros. 2 terminais, 3 terminais. Com isso, poderíamos atender até 5, 6
navios de passageiros. Hoje nós assistimos 3 navios de passageiros, acontece isso que aconteceu e vai continuar acontecendo, gente. Não tem espaço físico. Não tem. Para aumentar para onde? Só tem para aumentar que nem a cidade. É só para cima. Para cima não dá, não resolve. Olívia, quer comentar alguma coisa? Acho que é constrangedor, né? A pessoa ela paga caro por uma viagem de navio, envolvida toda a aura aí de uma viagem de navio, então ela quer conforto, ela sonha com aquilo a vida inteira, vê em filme, enfim, na televisão, e ela chega, passa por uma fila, fica sentada no chão com banheiro sujo. Quer dizer, a viagem já começa ruim, né? Para essa pessoa se restabelecer vai ser difícil. Eu fico me perguntando de quem é a responsabilidade por essa situação e se há uma proposta aí de solução a médio e longo prazo. Lembrando que o terminal está convocado, convidado, como queiram, né, para participar do programa. Já estiveram aqui, já participaram do programa em outras oportunidades. E nós tentamos, a nossa reportagem, o Repórter Cidadão tentou ouvir a gerente do terminal, que não quis conversar com o Repórter Cidadão. Luiz Guimarães, algo a falar sobre, comentar sobre isso? Não, sim, eu tenho sim. Em que dia da semana foi feita essa reportagem? Um sábado. Um sábado. 3 navios. 3 navios. Então, olha, deixa eu falar para vocês o que eu penso sobre isso. Esse é um assunto que o terminal é privado, numa área federal. Né? Essa questão, por exemplo, de bagagens é uma questão que está judicializada. Né? Há uma demanda aí na justiça. Quem tem o direito, quem não tem o direito. Né? O que eu penso sobre isso? Essa questão de manutenção dos banheiros realmente é uma questão básica. Tá? E eu vou estar tratando desse tema aí com os responsáveis pelo terminal nos próximos dias, porque é uma questão mesmo de saúde pública e de conforto das pessoas. Agora, o terminal de Santos, ele é hoje, e ainda é, o melhor terminal do Brasil. Né? Ele melhorou muito desde quando ele foi inaugurado até hoje. Todo ano tem sido feitas melhorias. E é um bom terminal. Agora, Francisco tem razão, ele é dimensionado para um volume determinado. Né? Nos momentos de pico, com 4, 5 navios, realmente extravasa, extrapola. Como acontece em qualquer aeroporto do mundo, por exemplo, na véspera de Ano Novo. Você, quando vai viajar para o exterior, seja para onde for, né, você chega num aeroporto como o de Guarulhos, há determinados dias, determinados momentos, que também é um caos. E isso acontece aqui nesse terminal em determinadas datas da temporada de verão. Quer dizer, ele é dimensionado para um movimento médio, como o Francisco falou, de 2 navios. Né? Agora, se juntam 4, 5 navios, realmente dá esse problema. Agora, existem aí questões muito importantes que influem nisso daí, que são questões de comportamento. Por exemplo, o principal problema, e isso daí a Secretaria, todo ano nós sentamos com a Abremar, com a Associação Brasileira das Empresas de Navegação, para tentar modificar essa situação. O que acontece? A menina lá na reportagem, a primeira entrevistada, ela já explicou a charada. Ela falou, estamos aqui desde cedo e ninguém dá informação. Ora, ela não tinha que estar lá desde cedo, porque o check-in, o embarque dessa moça, só se daria à tarde, após o almoço. O que acontece é que muitas agências, muitas pessoas que vendem o pacote, não orientam que o embarque vai ser só depois do almoço. Então, despencam aqui às 6 horas da manhã na cidade de Santos, parando nas padarias abertas, centenas e milhares de pessoas que só vão poder embarcar à tarde. Então, elas tomam o café da manhã cedo, vão lá, invadem o terminal e ficam acampadas no chão. Tá? Esse é um problema. Muito bem. Secretário Luiz Guimarães, problemas à parte, a cidade vai caminhando bem aí para o turismo, a gente espera um movimento bom e que o Museu Pelé, se Deus quiser, fique pronto até o final pelo menos até meados de maio, é o desejo de todos nós. Estamos em cima da hora, fechando o programa. Agradeço a você mais uma vez. Obrigado, Júlio, por estar conosco. Obrigado, Olívia. Obrigado ao Francisco também. A você que nos acompanha. O Painel Debates volta amanhã, sempre às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. E às 22 horas, depois do JB, o nosso painel regional. Obrigado. Até amanhã.